Josué capítulo 5, versículo 2, nós estamos aqui, vai dizer assim, ó, naquela ocasião, o Senhor disse a Josué, faça facas de pederneira e circunde os israelitas. Josué fez faca de pederneiras, no caso, como o Senhor ordenou, em Gibeate Aralote. E o que quer dizer Gibeate Aralote? Morro dos Prepúcios. Prepúcio, para quem não sabe, procura no Google, que eu não vou falar, é brincadeira. Prepúcio é aquela partezinha que sobra do invólucro, né, da pele, que sobra no pênis do menino. Geralmente a criança judia, né, o judeu, melhor dizendo, da religião lá, da nação judaica, é circuncidada ao 8º dia. A circuncisão, nós estamos fazendo menção de uma obra de Deus que foi ordenada a quem? A Abraão. Se eu falo da lei, eu estou falando de Moisés. Se eu falo da lei, eu estou falando de uma base da lei que é a guarda do sábado. Mas a circuncisão vem bem antes. Está lá em Gênesis 15, se eu não estiver enganado, né? Foi ordenada a circuncisão. E todo aquele que nasceu e não foi circuncidado não podia fazer parte da aliança que o Senhor tinha com o povo de Israel. Quero que você entenda, a circuncisão para o judeu é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo. Era uma aliança que não estava restrita somente ao povo daquela geração, mas tendia a alcançar as gerações seguintes, né? Até mesmo nós que estamos hoje em Cristo, fomos abençoados por essa antiga aliança, né? Vamos dizer assim, todos os que são de Abraão são abençoados, em ti serão abençoados todas as nações da terra, ok? Então eles estavam agora, passaram o Jordão, foram para esse local montanhoso, onde tinha uma pedreira. E essa pedreira, a faca de pederneira, eu quero que vocês entendam, manter essa tradição, a circuncisão feita por Josué, ele circuncidou todos com faca de pederneira. Por que faca de pederneira se eles já usavam espadas, né? Já usavam ferro, aço? E por que faca de pederneira? Porque foi essa forma como Deus orientou Abraão lá no início. Então tinha que ser faca de pederneira. Versículo 4 de Josué 5 diz que é porque a geração antiga, que se tornou incrédula, que morreu no deserto, os homens de guerra, eles tinham aliança, mas eles não guardaram, eles morreram no deserto. E esses novos, no caso, eram os filhos daqueles que foram incrédulos, eles tinham que ser circuncidados. Para quê? Para que eles não entrassem na terra do Senhor, na terra da promessa do Senhor, sem esse símbolo da aliança, sem estar em aliança com o Senhor, e dificilmente Deus iria poder socorrê-los no tempo da dificuldade, socorrê-los no tempo de guerra, dar vitória para eles no tempo de guerra, se eles não fossem circuncidados. Nenhum dos filhos que tinham saído do Egito, dos filhos daquela outra geração, nenhum deles tinha sido circuncidado. Tá certo? Verso 7 diz assim, o Josué circuncidou a todos eles. Estavam incircuncisos. Versículo 7 diz que eles não tinham sido circuncidados no deserto, mas somente na terra. E o interessante é que, se tivesse mantido aquela tradição de circuncidar as pessoas, não teria necessidade. Mas o interessante é que ele deixou para fazer isso no momento em que iriam tomar posse da terra. Então, diz versículo 8 que toda aquela nação de Israel foi circuncidada. Todos eles estavam em Gilgal nessa época, quando eles foram circuncidados, ok? Ou nas proximidades de Jericó. Versículo 9, o Senhor declara assim, ó, então hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje aquele lugar se chamou Gilgal, ok? E quer dizer, rolar para longe, ou rolar simplesmente. Capítulo 5 ainda, no versículo 10 de Josué, você vai ver outro fato que precisa você marcar. A primeira Páscoa em Canaã, certo? No dia 14 de abril de 1422 a.C. Ou seja, eles passaram o Jordão no dia 10, no dia que se separa o cordeiro. No dia 14, era o dia do cordeiro ser sacrificado por toda a nação. Cada família iria sacrificar um cordeiro ao Senhor. Simbolizando o quê? A morte dos primogênitos e a libertação de Israel do cativeiro do Egito. Terminando de sarar 4 dias depois que cortou. Misericórdia, irmãos. Preste atenção, outro fato muito interessante. Versículo 11 já vai dizer de outra coisa muito interessante. Diz que Israel ele passou a comer grãos tostados. Ok? Grãos tostados. Josué capítulo 5, verso 11 diz, no dia seguinte ao da Páscoa, ou seja, se dia 14 foi Páscoa, dia 15 de abril, nesse mesmo dia eles começaram a comer pães sem fermento, ou a festa dos pães asmos. No dia 15 eles começaram a comer do fruto da terra, daquela terra ali, né? E aí no versículo 12 de Josué capítulo 5 diz assim, que um dia depois, 14, 15, 16, no dia 16, o que acontece? O maná cessou. Já não havia mais maná para os israelitas. Acabou. Ou seja, o maná só parou de vir um dia depois que eles começaram a se alimentar do fruto da terra da promessa. Não é qualquer fruto em qualquer lugar. Não é algum fruto, alguma coisa que eles encontraram no caminho. Não é nada disso. Não. Fruto, vamos dizer assim, do que eles escolheram dentro da terra da promessa. Depois que eles colocaram pé sobre o local da promessa e se alimentaram no local da promessa, aí o maná cessou. O que Deus está querendo dizer para a gente com isso? Primeiro, que ele é Deus para cumprir o que ele nos promete. Segundo, que ele é um Deus que guarda a gente nos mínimos detalhes. Ele tem prazer em fazer isso. Terceiro, que ele está querendo dizer que você e eu, nós podemos confiar totalmente nele, porque ele não falha. Se um pai cuida bem do seu filho, muito mais Deus. Se o pai ama seu filho, muito mais Deus. Se ainda que uma mãe
que está amamentando esqueça seu filho, o Senhor não se esquecerá de nós, está escrito na palavra, e eu creio assim. Amém? Então, queridos, o que acontece é o seguinte, depois desses 3 atos esplendorosos, né, a circuncisão, celebração da Páscoa e a festa dos pães asmos, que ele já fruto da terra lá, veio a invasão, só veio depois disso. Você vai olhar no capítulo 6 de Josué, no versículo 1, onde houve a invasão. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Josué 6:1. Ou seja, na época que os espias foram examinar a terra, tinha um horário em que o portão era fechado, mas somente à noite. Agora não. Ela estava totalmente fechada, sitiada, lacrada. Ninguém entrava nem saía, nem de dia nem de noite, por causa do que eles ouviram que Deus tinha feito. Abriram agora o Jordão. Já tinham matado o Og, o grande Og, tinha, né, perdeu terra, perdeu vida, perdeu tudo. Agora Deus abriu o Jordão para eles passarem. Então, ninguém iria ficar de bobeira. Fecharam tudo ali. Volta para Josué capítulo 5, versículo 13, diz, estando Josué perto de Jericó, ele olha para cima e ele vê um homem em pé, empunhando uma espada em punho. O homem já vê com a espada desembainhada. Ele se aproxima desse homem e diz assim, você é por nós ou é contra nós? Você é do nosso ou é dos nossos inimigos? Quem é você? E aí esse homem diz, nem uma coisa nem outra, querido. Eu venho na qualidade de comandante do exército dos céus. Sabe quem é que tem autoridade para se identificar assim? Só um. Jesus, tá? Às vezes aparece Miguel, como o chefe dos anjos de Deus com uma autoridade similar. Porém, nós sabemos que era Jesus pelo simples fato do que ele vai falar em seguinte. Ele diz assim, Josué diz, que mensagem meu Senhor tem para o seu servo? Olha a resposta do homem, comandante do exército dos céus. Olha o que ele diz, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar em que você está pisando é santo. E Josué tirou. Quer dizer, isso é um ato de adoração. Nenhum anjo iria fazer isso. Ele não pode receber adoração. Aqui era, aqui era o Senhor Jesus pessoalmente, tá? O mesmo Jesus que vinha guiando o povo naquela nuvem, o mesmo Jesus que vinha guiando o povo, sabe, na coluna de fogo, protegendo, o mesmo Jesus que vinha de forma assim, simbólica, agora aparece como um homem, tá? Ele não é um homem nascido da carne ainda não, mas ele aparece como um homem, e aí Josué conversa com ele sobre isso aí. É o seguinte, que o Senhor apareceu depois que ele fez a circuncisão, e depois que ele celebrou a Páscoa, tá? E depois que o maná cessou. Também querendo dizer agora que aquela presença de nuvem e de fogo, né? Coluna de fogo e de nuvem, aquilo ali cessou também. Agora o Senhor aparece como um guerreiro, com uma espada na mão, querendo garantir a Josué que ele não precisa ter medo, que a proteção do Senhor vai continuar ali, que a presença do Senhor vai continuar ali. E então, o que o Senhor queria ministrar realmente ao coração do Josué era isso. Dia 21 foi a última Assembleia Solene do encerramento da Festa dos Pães Asmos, né? No dia 22, no caso, que aconteceu a invasão da antiga Jericó. Jericó é a cidade mais antiga, eu vou dizer assim, mais antiga e constantemente povoada, né? Mais antiga do mundo. E ela também tem outro recorde. É a mais baixa. Ela está a 270 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, ou mar grande. Ok? Josué capítulo 6, versículo 2 diz, então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade, todos os homens armados, faça isso durante 6 dias, 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta feita de chifre de carneiro, que é o shofar, né, que nós conhecemos. Eles irão à frente da arca. Então no 7º dia marchem todos vocês 7 vezes em redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, então todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade irá cair. Foi essa a estratégia do Senhor. E a primeira coisa que a gente vê é o seguinte, é importante a gente não só ouvir Deus, mas não colocar em dúvida se deve cumprir ou não aquilo que o Senhor ministrou, determinou. Josué ouviu atentamente, ele pegou isso e ele guardou no coração, e ele colocou imediatamente para o povo fazer isso. Dia 14, Páscoa. Dia dos Pães Asmos, começou o primeiro dia dos Pães Asmos, teve um encontro, o Senhor teve encontro com ele. Então no dia 16, segundo dia dos Pães Asmos, ele já estava colocando em prática o que o Senhor ordenou. Parece uma besteira muito grande, uma perda de tempo, está rodando na cidade, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, e nos 6 dias. No 7º dia, fazer isso tantas vezes, né? 7, né? Entendeu? É muito esquisito. Tá aqui, ó. No 7º dia, marchem todos vocês ao redor das cidades. E toquem a trombeta, né? 7 vezes, no caso, né? Tá certo? Tá certo? É isso aí. E parecia uma coisa assim, sem lógica, sem noção. Para que eu vou fazer isso? O Senhor não tem poder para simplesmente ordenar a queda desses muros? O Senhor que fez as águas do Jordão ficarem represadas, o Senhor não pode derrubar esses muros com umas simples palavras? Pode. Mas vai por mim. A forma como Deus ordena para que façamos é a melhor. Se não fosse dessa forma, Deus não seria glorificado. Ou Deus não iria ser glorificado, ou a gente não seria, vamos dizer assim, não estaria satisfeito, porque a promessa não iria se cumprir.
A profecia não iria se cumprir. Deus só cumpre promessa com nossa participação. Devemos entrar com o ouvido e a obediência de coração. Grava isso. Ouvir e obedecer de coração. Aí o Senhor é glorificado e você vai ser beneficiado. E por estar muito satisfeito vai glorificar o Senhor. Amém? Então é isso aí. Eles fizeram como o Senhor mandou, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto, sexto dia. Aí no dia 22, ou seja, um dia após terminada a festa dos pães asmos, no dia seguinte do término da festa, dia 22 de abril, diz aqui assim, no sétimo dia levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. E foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, aquele toque mais longo, Josué ordenou ao povo, gritem, e o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espias que nós enviamos. Mas fiquem longe, olha a advertência do Josué, versículo 18, fiquem longe de todas as coisas consagradas, não se apossem de nenhuma dessas coisas consagradas, para que não sejam destruídos, vocês não sejam destruídos, do contrário, ou vocês atrarão, vão atrair, né? Vocês trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Olha, observem, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e ferro, 4 coisas, prata, ouro, bronze e ferro, tudo isso é consagrado ao Senhor, deverão ser levados para o tesouro do Senhor. E então, o que acontece é que quando soaram as trombetas, o povo gritou, o muro caiu, e o povo subiu, e cada um estava ali, subiu e tomou posse realmente daquilo que o Senhor tinha ordenado. É hora do cumprimento da promessa. Quando Deus começa a cumprir promessa, começa a realizar prodígios, maravilhas, meu conselho para você é, aproveite. Aproveite. Você passou tempo de confusão, passou tempo de angústia, é tempo de sorrir, é tempo de celebrar, é tempo de você dar graças a Deus pelas bênçãos dele. Amém? Josué capítulo 6, versículo 21, diz que consagraram a cidade ao Senhor, destruindo tudo ao fio da espada. Foi destruído homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia, foi destruído. Josué disse aos 2 homens, aos 2 espias, né? Agora vocês vão lá na casa da Raabe, da prostituta lá, pegue lá todos os parentes, traga todos eles para cá. E eles trouxeram Raabe, trouxeram seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, tiraram todos de lá, sua família tirou tudo, né? E os deixaram num local fora do acampamento de Israel, mais próximo local do acampamento de Israel. Depois eles incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze, de ferro, de cobre, né? Bronze, ferro, ouro, prata, bronze e ferro. Isso aí. Entregaram ao santuário do Senhor. Então, é isso. Está escrito aqui que Josué poupou a vida da Raabe com a sua parentela. Mas eu quero que você atente agora para um detalhe importantíssimo que está em Josué capítulo 6, no versículo 26, onde diz, naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene. Ele disse o seguinte, maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. Ao preço de seu filho mais novo, porás as portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Bom, aqui o que acontece é o seguinte, Deus deu vitória? Deu. Deus cumpriu promessas? Sim. O povo obedeceu? Nem tanto. Vamos ver nos próximos capítulos, nos próximos episódios, que nem tanto. Bom, mas o que acontece é que Josué agora, ele levanta a mão para o céu, ele declara com uma voz, Josué aqui é a maior autoridade espiritual, é o representante do Yahvé na terra. É o homem com quem o Senhor teve um encontro agora, né, há pouco tempo, dizendo, eu sou o príncipe do exército dos céus e vim para pelejar com vocês. Bom, esse Josué amaldiçoou, ele disse, olha, a pessoa maldita, seja maldito diante do Senhor, o homem que se levantar para reerguer essa cidade. Ela foi totalmente destruída, porque era uma cidade que era impossível alguém tomar. E o Senhor deu essa cidade para eles, como havia dito para Josué. Então, tudo foi queimado, destruído, menos ouro, prata, ferro e bronze. Isso ficou para o santuário de Deus, de Yahvé. E aí o que acontece, queridos? Só uma coisinha. Ele diz que esse maldito que se levantar para reconstruir essa cidade, ele iria perder o filho mais velho quando colocasse os alicerces da cidade. E quando ele colocasse os portões da cidade, as portas da cidade, o filho mais moço iria morrer. Ou seja, quando lançou o alicerce, o mais velho morreria. Colocou as portas, o mais novo iria morrer. E nós vamos ver lá na frente na história, na época dos reis, né? Você vai olhar, grave isso aí, primeiro livro dos reis, capítulo 16, verso 34, você vai ver que apareceu um homem chamado Iel. E ele fez isso. Ele disse, não, eu vou reconstruir essa cidade. E olha, queridos, como é difícil, é impossível você fugir de uma maldição lançada por um homem de Deus. Uma maldição que foi lançada com a autoridade do nome do Todo-Poderoso, do Eterno. E esse homem, ele foi reconstruir a cidade, ele tinha recursos, ele tinha força, ele quis, ele foi. Só que quando ele colocou os alicerces, o filho mais velho morreu, né? E quando ele colocou os portões da cidade, o filho mais moço morreu. E se cumpriu aqui o que o Josué disse.
né? Que quem se levantasse para reconstruir a cidade ia perder, o filho mais velho e o mais moço nesses momentos. Então eu quero que você medite nisso aqui. É uma das primeiras vezes que nós vemos uma autoridade espiritual lançando uma maldição essa que alcança, encontra pouso na vida de uma pessoa. Não sabemos se ele era desavisado, eu creio que não, porque esse tipo de coisa todo mundo fala e passa adiante. Tipo, ó, não vamos mexer com aquela cidade não, que lá tem uma maldição de Deus. Eu creio que esse El sabia de tudo isso, mesmo assim quis encarar e talvez ele fosse uma pessoa que disse simplesmente o seguinte: não, isso aí tem nada a ver, eu vou fazer, isso não vai acontecer comigo não. Pois ele foi e ele pagou o preço.